Gente, como você avalia a sua vida sexual? Você acha que tem transado muito? Tem transado pouco? Ou tem transado mais ou menos ali na medida do ideal? Se você transa muito, o que será que as outras pessoas acham disso? Será que elas te acham um grande transão, um grande gostoso? Ou te acham promíscuo? E se você transa pouco, será que elas te acham um perdedor? Ou talvez alguém com problemas sentimentais, ou físicos mesmo, ou até psicológicos? Ah, Marcelo, você vive dizendo que a gente não tem que se importar com a opinião dos outros? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Quem é que definiu pra você o que é transar muito ou o que é transar pouco? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, já dá um like no vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu já vinha querendo fazer esse vídeo há alguns meses por uma questão pessoal mesmo, que eu venho notando na minha vida, mas também porque aconteceu um negócio no Twitter que chamou minha atenção. Viralizou no Twitter uma corrente que pedia para você dar uma opinião polêmica e impopular sobre sexo. E como o gay não consegue fazer nada online que não seja biscoito, várias respostas foram aquele clássico, o gay rebaixando um certo grupo de pessoas para falar bem de si mesmo. E esse falar bem de si mesmo era um estereótipo que eu tenho certeza que você já viu nas redes sociais, ou até na vida real, né? Porque toda turma tem um desse, que é o que eu chamo do gay transão, o gay transudo, o gay transante. É aquele cara que aproveita toda e qualquer brecha numa conversa real ou virtual para reforçar que ele transa muito, que ele transa o tempo todo, que sexo é a coisa mais essencial da vida dele, que ele dá 10 sem parar, que ele já fez todas as loucuras do mundo. Se você já transou com 2, ele transou com 3. Se você transou com 3, ele transou com 10. Se você transou na escada de incêndio, ele transou numa escada durante um incêndio, enfim. E tudo na construção dessa imagem vem de sexo. As fotos dele estão sempre lindas, ele tá sempre gostoso, ele tá sempre com aquela cara de vou te pegar, às vezes a rola tá marcando, e assim, é maravilhoso que a gente tenha pessoas bem resolvidas sexualmente. Eu costumo dizer que gente que tá feliz da vida sexual enche menos o saco dos outros. Mas existe uma parte dessa persona que é performática. Ela existe ali como um papel que a pessoa precisa interpretar. E por que ela precisa interpretar? Às vezes nem ela sabe. Esse não é um fenômeno exclusivo dos gays. Na nossa sociedade machista e patriarcal, os homens são criados desde cedo para hipervalorizarem o sexo. Você sempre precisa provar a sua masculinidade, a sua virilidade. E o sexo é um jeito óbvio de fazer isso. Então o homem tem que começar cedo na vida sexual, tem que transar muito, não pode perder nenhuma oportunidade, não pode negar nada e não pode broxar. E sempre que possível tem que contar vantagem, tem que impressionar. Ou até introduzir a temática do sexo em interações sociais que não são sobre isso. Sabe? Aquele cara que sempre que vê uma mulher precisa fazer uma piadinha, precisa fazer uma cantada. Com as mulheres, óbvio, a cobrança é o inverso. A mulher tem que casar virgem, ela não pode demonstrar desejo, não pode ter tesão, não pode transar com qualquer um, não pode nada. Só que aí você pega a comunidade gay, que são só homens, e pronto, né? Potencializa isso. Você tem homens que foram ensinados a se venderem desse jeito, e do outro lado, você tem homens, né, que diferentemente das mulheres, não foram censurados para admirar aquilo. Então eles curtem mesmo, né? Eles aprovam. Aí o cara paga ainda mais de gostoso e vira um ciclo sem fim. Um pouco dessa ênfase no sexo ajuda a explicar aquela reclamação que é muito comum de vocês, de que ninguém nunca quer nada sério, né? Porque os gays estão sempre procurando alguém novo, alguém diferente para transar. Transar com alguém novo, especialmente alguém mais bonito, mais sarado, mais gostoso, cumpre duas funções. Serve para a própria pessoa continuar desempenhando o papel de olha como eu sou transudo, e também ajuda a vender essa imagem para as outras pessoas que admiram esse papel. Só que ela também causa uma distorção na nossa visão. Dá um like aí no vídeo se alguma vez você já se comparou com outros gays e pensou, putz, será que eu tô transando pouco? Né? Será que eu tô perdendo tempo, tô desperdiçando a minha vida? Ou essa dúvida vai na direção oposta. Os gays mal resolvidos começam a olhar na direção de quem transa muito e começam a julgar. Ah lá, que promíscuo. Se você pensa assim, eu já fiz um vídeo sobre o mito da promiscuidade entre os gays. Clica aqui no canto para assistir. Então vamos conversar sobre isso? O que é transar muito? O que é transar pouco? Se você pesquisar isso no Google, né, pesquisar frequência sexual ideal, você vai ver um monte de informações desencontradas. Porque existem dados de pesquisas que falam sobre
o ideal do ponto de vista biológico para o seu corpo, aquelas pesquisas de quanto sexo as pessoas de fato fazem, né? Ou falam que fazem, e aquelas pesquisas de quanto elas gostariam de estar fazendo, né? O ideal para elas. E essas pesquisas geralmente focam em héteros, então eu também não sei se tem um viés diferente aí pra gente. Porém, a maioria dos terapeutas, dos sexólogos, entendem que o importante é o seu nível de satisfação com a sua própria vida sexual. Porque, obviamente, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente nesse aspecto. Tem gente que precisa transar muito e tem gente que não. A pergunta que você tem que fazer não é sobre os outros, é sobre você. O quanto você está satisfeito de verdade com a sua vida sexual. E aí que vem o pulo do gato com aquilo que eu falei lá no começo. A gente tem que conseguir fazer essa pergunta se desvencilhando de toda aquela construção que existe na nossa cabeça de que sexo é a coisa mais importante do mundo e que ser uma pessoa super sexual é essencial para sua autoestima. A quantidade de sexo que você faz hoje, seja como casado, seja como solteiro, realmente te deixa feliz ou infeliz? Ou você acha que deveria ser uma outra quantidade porque o resto do mundo te fez pensar assim? É difícil, cara. É difícil separar essas coisas. Eu falei lá no começo que eu tinha motivos pessoais para fazer esse vídeo e é porque eu tive que me confrontar com essa autoanálise. Eu andei percebendo nos últimos anos que sexo se tornou uma coisa menos essencial na minha vida. Eu tenho dedicado menos energia a procurar sexo ou a parecer uma pessoa super sexual, sabe? Eu comecei a sair desse papel e eu fiquei meio chocado quando eu me dei conta disso. Pensando, será que tem alguma coisa de errado comigo? Eu via fotos dos meus amigos, conhecidos, e você percebe que as pessoas estavam desejando eles por causa daquelas fotos. E aí eu pensava, será que eu deveria estar fazendo isso? Por que eu perdi a vontade de fazer isso? E aí tem várias explicações, né? É um fenômeno dos últimos anos, então eu pensei, a gente teve a pandemia, a bateria social de todo mundo deu uma desregulada, inclusive a minha. Eu completei 40 anos também, então pode ser uma coisa da idade. E aí você começa a pensar na famosa crise dos 40, que é super comum em cara hétero, aí o cara começa a procurar símbolos de virilidade, né? O carrão, a mulher mais nova. E tem também o óbvio fato de que eu comecei a namorar. Eu tô num relacionamento estável, saudável, a gente transa com regularidade. Então talvez por isso que eu não sinta mais essa necessidade de colocar o sexo ou a minha imagem sexual num papel central na minha vivência ou nas minhas interações sociais. Eu não sinto mais que eu preciso ser desejado. Mas é engraçado como essa autoimagem é uma coisa tão forte na gente, tão arraigada, que mesmo antes de fazer esse vídeo, eu fiquei pensando, será que eu quero mesmo revelar para as pessoas que eu não sou um super transudo, um super transão? É bem doido isso, essa cobrança de manter a imagem. Mas eu quis compartilhar porque eu acho que é uma coisa que incomoda muitos de vocês. Há alguns meses eu fiz aquele vídeo sobre o namoro esfriou, né? O que aconteceu, como é que você pode melhorar. E essa discussão sobre a frequência sexual ideal apareceu muito nas conversas que eu tive com vocês por DM. E a verdade é que a gente está enxergando isso também do jeito errado, né? Porque o único fator que conta não é só a quantidade, é obviamente a qualidade também. Então quando você se pergunta, eu estou satisfeito com a minha vida sexual? Não é só a quantidade de transas na semana ou a quantidade de parceiros, mas é também o quanto aquele sexo te satisfaz fisiologicamente e emocionalmente. A conexão também vale. E, de novo, uma ressalva que é frequente aqui no canal, conexão não é só amor e paixão para sempre, tá? Não é uma coisa exclusiva só para quem tá namorando ou para quem tá apaixonado. Você super pode ter uma conexão real, positiva, legal, com um cara de sexo casual. É uma questão daquele momento. Não é de tudo que aconteceu antes ou que pode acontecer depois. É uma coisa que eu penso muito a respeito do André. Eu já brinquei muito nas redes sociais que a gente é um casal não monogâmico preguiçoso, porque a gente é aberto, mas a gente não corre atrás de ninguém, a gente não tem muito interesse em trazer outras pessoas para nossa cama. E eu acho que, em parte, é porque a gente está feliz com o sexo que a gente tem, a gente está feliz com essa nossa conexão. E, por enquanto, é o que basta. Um outro motivo para trazer essa discussão aqui é que a gente está vendo o crescimento e a visibilidade do movimento assexual e demissexual. Assexual são as pessoas que não sentem necessidade de transar e demissexual são aquelas que só transam quando elas têm um grau elevado de intimidade com o parceiro. Aliás, eu já fiz uma live muito boa sobre isso, a gente tira várias dúvidas, clica aqui para assistir. Só que eu acho que a nossa comunidade, que é sempre tão focada no sexo, sempre tão admiradora dessa figura do gay transante, nem sempre a gente sabe criar um espaço seguro e respeitoso
para as pessoas que são assexuais ou demissexuais. Existe sempre uma dúvida, uma piadinha, um questionamento. Ai, por que será que você é assim? Será que você tem algum problema? Ai, nossa, sua vida deve ser muito triste. E não, gente, a vida dessa pessoa não é necessariamente mais triste ou menos triste que a sua. Assim como a sua vida não é mais triste ou menos triste do que a de uma pessoa que transa o dobro do que você transa. Depende do que importa para você em termos de quantidade e qualidade. A gente tem que aproveitar que os assexuais e demissexuais estão batendo de frente com esse tabu, estão abrindo essa conversa para realmente espalhar essa percepção libertadora de que satisfação sexual é uma referência sua, ela não depende dos outros. Você não precisa ser o mais transão do rolê para ser feliz. Gente, esse vídeo tem um público-alvo secundário, que são os meus seguidores mais ansiosos, especialmente aqueles que estão ali no comecinho da vida sexual e afetiva, ou ainda nem começaram, e eu recebo muita mensagem tipo, meu Deus, eu tenho 18 anos, eu não transei ainda. Eu tenho 25 e transei só com 2 caras ou 3 caras. Calma, tá tudo bem, não é uma corrida. É ok você sentir curiosidade, você sentir tesão acumulado, sentir desejo pela vida, mas tenta também não potencializar isso pela comparação com os outros. Analisa o quanto essa pressão, o quanto esse parâmetro é seu mesmo ou você tá trazendo de fora. Agora me conta nos comentários, como é que você tá? Você solteiro, você casado, tá satisfeito com a sua vida sexual? Você percebe que você se compara com os outros? E para quem que, como eu, já tá percebendo essa mudança na importância do sexo, como é que você está lidando com isso? Deu medo? Foi libertador? Que recado que você quer dar para a galera? Eu sei que esse tema pode causar muita inibição, muita vergonha, então a gente também pode continuar esse papo via DM nas minhas redes sociais. O perfil é @canalgaynerd. A gente se vê no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.